Bate-papo. Nós estamos, Moisés, em contato com Ângelo Fontana, sócio e membro do Conselho Administrativo da Fontana S.A., mais uma vez a empresa de Encantado atingida pela enchente e foi necessário paralisar a produção. Lá na semana seguinte, do mês de setembro, da grande enchente, nós conversávamos com a gestão da Fontana S.A., porque sabemos da grandeza da empresa, da representatividade que ela tem, e o cenário era ruim, mas de muita energia e disposição para a retomada. A gente quer saber agora qual é a situação. Ângelo, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. Estamos aí na luta de novo, né? Tentando nos reerguer e manter nossos empregos e trabalhar. Acho que o entusiasmo continua o mesmo, apesar de todas as adversidades que esses últimos tempos estão nos trazendo. Quanto que entrou aí, Ângelo? Bom, a enchente de setembro, 4 e 5 de setembro, ela atingiu dentro do parque de produção da linha de sabonetes, são 7 linhas de sabonete, 3,40 metros. Agora ela atingiu 1,5 metro a menos. Praticamente foi 1,5 metro, 1,60 m de entrada de água nessa nova enchente. E o cenário, vamos fazer uma relação, então, Ângelo, com setembro. Vocês já haviam retomado toda esta produção? Bom, primeiro, como eu estou engajado como líder empresarial na região, quando eu falo da Fontana, eu falo pelas principais empresas da região, né, onde nós temos em Lajeado, Arroio do Meio, Estrela, Roca Salles, Mussum, empresas importantes atingidas. Nós estamos trabalhando num mutirão para atender e procurar dar atenção às pequenas empresas e às maiores, médias e grandes, que são as que sustentam a economia da região, como a gente conhece, né? O Vale do Taquari tem uma forte influência da produção da proteína animal, a cadeia completa, e as indústrias que nessa região toda sustentam e dão vigor à geração de emprego e receita. Nós estamos falando das 16 principais empresas que geram entre 7.500 e 8.000 empregos. Nós temos defendido que, se essas empresas não conseguirem retomar suas atividades, o pequeno comerciante vai se prejudicar, ele não vai ter para quem vender. E nós estamos enfrentando essa segunda situação, onde a maioria das empresas, não só a Fontana, foi novamente atingida, porque a enchente foi muito parecida. Mas, então, só para deixar registrado, eu falo da Fontana, falo pelas outras também. Tu sabes... Pode seguir, Ângelo. Não, nós estávamos numa fase, após 64 dias, 65 dias da cheia de setembro, retomando as atividades. Com 62 dias, nós conseguimos retomar a produção de 2 linhas de produção, uma de sabonete, como eu falei, nós temos 7 linhas de sabonete, e uma de saponáceos. E estávamos prestes, agora, segunda-feira, a retomar a segunda linha de sabonete. Por que foi tão demorado? Porque nós temos muitos equipamentos eletrônicos e pelo volume de água que em setembro nós tivemos, afetou todos esses equipamentos que, digamos assim, o que estragou a gente não encontra pronta entrega, e o que teve que ser recuperado teve que passar por um processo técnico de renovação, de secagem, de rebobinagem, todo muito complexo. Então, a Fontana tem 270 funcionários, não demitimos ninguém. Nós somos uma empresa, como eu chamo, raiz do Vale. Nós não somos uma empresa que tem filiais, nós temos só a nossa unidade, é única, exclusiva em Encantado, como a maioria das empresas que a gente relaciona aí como as 16 principais, né? E a gente está com um compromisso muito grande. Além de gerar receita para os municípios, nós temos um compromisso com os funcionários e com as famílias grande. Por quê?
porque nós temos dentro da nossa empresa uma família. A gente tem inúmeros funcionários que começam suas atividades profissionais e se aposentam dentro da empresa. E isso é uma característica da nossa região. É uma força, não existe o dono da empresa e o funcionário. Existe uma unidade única tentando botar as coisas para frente. Agora, vindo para a situação atual, lógico que é um banho de água fria. Nós já estávamos programando em recebendo algum recurso, que até agora não veio nada, foi só conversa fiada, só ofertas de recursos para as empresas que faturavam até 300 milhões ano, e nada, foi só promessa. Ninguém recebeu nada, ninguém ainda tem recursos na mão para poder se reerguer. E registro que a gente está solicitando e trabalhando junto com a SIC, Vale Taquari, junto com o governo do estado, que foi muito solícito aí através da Secretaria de Desenvolvimento do secretário Hernani Polo e das empresas, buscando recursos, não esmolem nem recurso de graça, mas recursos que dê condição da gente ter prazo, taxas de juros condizentes e carências e inclusive problemas muito sérios. As empresas estão muito alavancadas, porque todas elas investiram muito nos últimos tempos. O caso, vou dar o exemplo da Fontana, nos últimos 3 anos investiu 60 milhões no parque industrial, e a enchente de setembro nos deixou um prejuízo de 52 milhões. É muito revés, é uma carga muito pesada. Sem estímulo, as empresas não vão se reerguer, as nossas cidades vão sucumbir, né? Não tem como uma empresa se reerguer se não tiver o apoio. Então, eu volto a dizer, quando nós estamos falando em apoio, não é para a Fontana, é para todas as 16 principais empresas, que não adianta recuperar a pequena, sem a grande estar empregando e gerando receita para as pessoas irem consumir e gastar o seu dinheiro dentro do comércio que sustente, que dá vida à cidade. Tu sabes, Ângelo, que a gente escuta o teu relato e lembra de ter conversado com vocês lá em setembro, e realmente a gente fica emocionado, a gente fica muito tocado, porque a Rádio Independente, assim como a Fontana, a gente está no Vale do Taquari comunicando há 70 anos, e nós somos da região, nós amamos o nosso povo, nós nos identificamos com o nosso povo, a gente presta um serviço social também na hora de tentar prevenir vidas em meio às enchentes. Mas quando a gente ouve, e me parece, depois tu podes até me confirmar, Ângelo, que a Fontana é a empresa que teve o maior prejuízo, superando 50 milhões, se a gente realizar uma comparação com as demais também, que perderam muito. Primeiro 3,40 metros, depois 1,60 metros, há dias atrás. A empresa retomou depois de 60 dias, quando ela estava colocando daqui a pouco de novo na rota aquela terceira linha de produção. Chega uma nova enchente, novos estragos. Tem a questão de ser uma empresa, por mais que é uma empresa ultra profissional, com característica familiar, com 270 funcionários, e daí tu toca num ponto importante, pessoas que começam e terminam a vida profissional dentro da Fontana. Olha, é um retrato realmente de muita preocupação, e o Hernani Polo, que nós já entrevistamos aqui, ele tem uma preocupação gigante, porque essa conversa fiada que tu falas, que é o recurso que não chega, ou incentivo, eu acho que tu tocas num ponto importante. Ninguém está pedindo dinheiro, mas as empresas precisam de anistia. Um prejuízo de 50 milhões, e daqui a pouco chega mais um que vocês devem estar contabilizando, não tem fluxo de caixa que aguenta um prejuízo desse tamanho, Ângelo. Sem dúvida, esse valor que eu te falei é só do prejuízo material. Não está falando em lucros cessantes. Não está falando do prejuízo que nós estamos tendo em não ter os produtos nas prateleiras. Você imagina eu dentro de uma rede IMEC, né, Desco, se eu tenho meu espaço de prateleira ali e eu fico 2, 3, 4, 5 meses sem fornecer, o que eu vou acontecer? Eu vou perder aquele meu espaço. E a folha de pagamento, vocês seguem pagando porque não demitiram nenhum funcionário, Ângelo. Justamente. Então, é muito complicada a situação, né? Ela tem um reflexo muito mais amplo, né?
A Fontana, só para assim, para fazer uma complementação, ela no dia 15 do mês passado completou 89 anos de atividade. Uma empresa que vem crescendo. Nós estávamos numa fase maravilhosa, nós estávamos consolidando, como eu falei, a gente nos últimos 3 anos investiu 60 milhões, consolidamos um parque industrial inovador, com apoio do FINEP, que é um instituto governamental do governo federal, que estimula as empresas que investem em tecnologia, substituição de importações e produtos inovadores. A Fontana desenvolveu toda uma linha, além da sua linha normal de produção de produtos de higiene e limpeza, nós desenvolvemos a linha de oleoquímicos, que é uma linha que ela produz matérias-primas muito importantes para setores importantes da economia, e, por exemplo, farmacêutico, a linha química, a linha de cosméticos, né? Nós pegamos a gordura, o sebo, né? O gordura, e desdobramos elas em várias matérias-primas importantes que vão para essa cadeia toda de setores, né? Borrachas, e o nosso maior cliente hoje está no polo petroquímico, por exemplo, que é uma empresa que produz a Lanx, que produz matérias-primas para borracha. Nós estamos deixando de fornecer 800 toneladas mês para essa empresa. Essa empresa vai buscar o quê? Vai buscar outro fornecedor. Será que eu vou ter esse espaço de novo para retomar? Entende? Então é muito difícil, é muito difícil. O nosso complexo empresarial, já estávamos pensando numa área nova, isso antes da última enchente, para poder deslocar provavelmente a linha de produção de sabonetes e de líquidos, são tipos de equipamento que eu posso erguer e deixo o prédio vazio, né? Assim como a parte de estocagem, a parte de produtos prontos, para levar para um lugar fora da área de risco. Isso lá em Encantado. Mas agora a gente está porque foi muito recente, a gente está muito inseguro agora, porque recurso não veio, apoio não veio, e veio mais uma bomba. Eu não sei se vai aumentar em mais 10, 15 milhões o nosso prejuízo, eu não sei. Ainda não sei dizer para vocês, porque nós estamos avaliando, voltamos a limpar a empresa. O que de novo teve é que essa nova cheia, ela trouxe, digamos assim, foi mais ágil as pessoas a atuar, a se prevenir, a trabalhar. A primeira deixou todo mundo muito tonto, mas essa aqui a gente já estava um pouco escolado, então já foi mais ágil. Eu acho que a nossa retomada ela vai ser mais rápida, porém não menos do que final de dezembro e início de janeiro. Então, atingiu o eletrônico de novo, Ângelo? De novo. E nós temos uma outra questão muito importante. Desses 60 milhões que a gente investiu, 17, 18 milhões são equipamentos que estão prontos para vir da Itália, que são atualizações de linhas de sabonete, né? A parte de embalagens, de envoltórios, de toda uma linha completa para várias dessas linhas de produção, né? Nós fizemos uma atualização e agora a gente está em dúvida. Botar no mesmo lugar ali vai ser difícil, né? Mas a gente, sem alavancar, sem poder ter apoio, vai ser difícil. Ângelo, justamente aproveitar essa oportunidade de conversar contigo e tentar entender um pouco mais, porque tem sido unânime essa fala do empresariado, e você que representa outras empresas nessa fala também, de que anúncios foram feitos, falas foram feitas por órgãos oficiais, né, que a gente se refere ao governo, mas que na prática, nesses 60 e poucos dias antes da ocorrência desta nova grande enchente, nada aconteceu e não se visualiza datas, não se visualiza o andar deste processo. O que vai desesperando a classe que precisa gerar renda, que precisa gerar emprego. E, claro, né, uma reação em cadeia, vai impactando também o funcionário lá na ponta, que começa a viver um cenário de incerteza quando vê que a sua empresa não está conseguindo fazer aquilo que espera, porque não tem esse auxílio, esse recurso. Essas tratativas, essas negociações com o governo, ela não evolui, Ângelo? Não. Não evolui. A gente tenta conversar, e estou falando em bloco, não estou falando a gente é bem recebido, é bem tratado, mas entrega efetiva, nada.
Vocês podem conferir isso. Estou falando aí que vocês vão falar com os presidentes das ACIs da região, vocês vão falar em Lajeado aí com o PULE ali da Vidraçaria Lajadense, a SDW, a Coros Bom Retiro, que está em Roca Salles e Mussum, a situação é a mesma. Nada de efetividade. Fomos a Brasília, tivemos audiência pública, prestigiamos todas as visitas dos ministros, do vice-presidente, nada. A Fontana tem, para vocês terem uma ideia, 21 milhões de créditos tributários, valores que nós pagamos a maior, com já trânsito em julgado, com valores já ganho, dinheiro nosso, e a gente não consegue usar, porque a Receita Federal limita nós a usar só na compensação de geração de impostos, que seria o PIS e COFINS. Daí vai deduzindo mês a mês, Ângelo? Depende do meu faturamento. Agora, tu imagina, eu com 6 meses parado de produzir, não tenho faturamento, eu não consigo compensar. Mas que libera esse dinheiro logo para que tu consiga reinvestir até num parque novo. Aí é que está, numa situação de calamidade, e a Fontana, se tivesse liberação desse recurso, ou para usar em compras, que poderia ser compensado em compras de fornecedores, nós poderíamos estar fora dessa choradeira toda, fora dessa situação, trabalhando, porque nós não vamos desistir. Eu quero deixar claro, nós não vamos entregar a peteca, mas tudo tem um limite, O esforço, para vocês terem uma ideia de tão emocionante que é a situação, eu tenho aqui um vídeo aqui que o governador esteve visitando a Fontana, e num depoimento de uma funcionária que foi espontâneo, que trabalha 17 anos na empresa, e o esposo há 18. Ela disse, governador, nós perdemos a nossa casa, perdemos tudo que nós tínhamos. Agora nós não podemos perder a última coisa que nos resta, que é o emprego. Por favor, ajudem essas empresas a se reerguer para nós continuar, ter nosso emprego, nosso salário e poder refazer nossa vida. Gente, é um compromisso muito sério. Tratar desse tema é muito pior que o econômico. Então, a população do Vale do Taquari está pedindo por socorro, está pedindo. Nós fomos atingidos, nós estamos tendo agora novas cheias, mas são cheias, gente. Não é a catástrofe que houve em setembro, foi uma devastação. Se nós não cuidarmos do Vale, Mussum e Roca Salles vão virar cidades fantasma. Como é que alguém, como eu ouvi ontem um depoimento de um fabricante de sorvetes, picolé, que gastou 500 mil reais para poder retomar sua sorveteria e agora teve de novo a enchente. Ele vai mudar de lugar, a cidade vai perder o pequeno comércio. Se as empresas não tiver a geração de emprego, e outra coisa importante, o Vale era uma região que não dava problema para os governos, porque nós tínhamos pleno emprego, nós estávamos numa situação econômica e atividade de produção toda redondinha. Enquanto regiões aí estavam com problema de seca, nós estávamos trabalhando. Agora estamos tendo problema de evasão de pessoas. Já tinha problema de falta de funcionários, de pessoas para trabalhar, e agora essas pessoas que não vêem com esperança retomar suas casas, estão migrando para outros lugares. Nós vamos começar a ter um fluxo inverso, nós vamos ter um retrocesso muito grande. Que coisa, hein? Emocionante ouvir o Ângelo. E a gente sabe que ele se emociona também pela história, né? Uma empresa com 90 anos, 89 anos, Aline. E daí tem um prejuízo na casa de 50 milhões, 52 milhões, agora estão calculando, né? Estão planificando. Tem esse desgaste ainda de tu sentar e saber o quanto tu perdeu, sem contar com aquilo que o Ângelo falou. Não tem produção. Não teve produção. Eles pararam a empresa por muitos dias. Então, realmente, é uma situação muito complicada. E uma reação em cadeia, a gente vinha falando sobre isso já lá em setembro, quando a catástrofe aconteceu, de que as pautas elas vão sendo outras, né? No primeiro momento, a gente fala do nível que o rio vai chegar, e tira famílias, e cuidado com a saúde, e volta para suas casas, e aonde estão as casas, algumas pessoas não têm. Depois a gente vai indo para outras pautas. Uma das pautas que é extremamente importante é isso que o Ângelo fala. Para ter... recomeço, para ter energia para recomeço, para devolver dignidade, a gente precisa garantir que as pessoas sigam trabalhando e sigam tendo o seu dinheiro para consumir, né? E daí, para tudo isso acontecer,
a empresa tem que estar funcionando, o produto da empresa tem que estar na prateleira. E quando o Ângelo nos diz que não visualiza datas, um processo claro, são bem recebidos, existem falas, existem promessas, mas na prática nada está acontecendo. E eu já disse aqui em outra oportunidade, Ângelo, que o nosso receio é que nós estamos aí praticamente em dezembro. A gente sabe que para órgãos públicos a vida praticamente para entre dezembro e janeiro. Então, quer dizer, a gente já não começa a visualizar nem a longo prazo datas, prazos para que as coisas aconteçam. Então é um cenário muito temeroso, a gente tem que seguir muito vigilante por aqui. Eu talvez até me comprometa em falar o que eu vou falar, mas eu gostaria, existe, e nós estamos acompanhando isso através da SIC, das associações, a Federação está nos dando uma força muito grande. Ontem tivemos um importante momento aqui no Tá na Mesa, e uma visita que a gente fez à mesa da presidência da Assembleia, né? Mas é o seguinte, o recurso que foi liberado para os pequenos empresários, aqueles que faturavam até 4,8 milhões, estranhamente, no segundo dia não tinha mais o recurso, já tinha sido tomado todo. Enquanto o governo do estado decretou 20 cidades com calamidade pública, o governo federal botou 92. Nós temos notícias e estamos pedindo, e se precisar vamos pedir para o Ministério Público apoio, de saber quais CNPJs receberam esses recursos com fundo de juros zero, porque se esgotou. Temos notícia que cidades fora do eixo de enchentes receberam recursos. Como pode isso? Parece que, eu não tenho dado concreto, mas parece que só 213 empresas da região, de 1.400 e poucas empresas que nós, com um levantamento que fizemos com a Secretaria de Desenvolvimento, com o SEBRAE, as ACIs, a Junta Comercial e as prefeituras, fizemos um levantamento para dar apoio ao pequeno empresário, de levantar suas demandas, né? Cidade por cidade foi visitado, e levantamos 1.400 e poucas empresas. Essas empresas não tiveram acesso. Aonde está esse recurso? Isso faz parte daquela verba de 1 bilhão. Se já esgotou em 2 dias e atendeu só 130, onde é que está isso? Para onde é que foi esse recurso? É propaganda? É efetivo entrega? Então, tem uma fonte aí para vocês trabalhar. Não é o que vou dizer, mas a gente tem que ser pé no chão, né? E separar o que é propaganda e o que é efetividade, né? Agora, eu estou falando das pequenas. As pequenas podem se reerguer, mas sem as grandes elas não vão existir, elas não vão funcionar. Outra coisa, o Vale tem uma oportunidade ímpar. Dou uma sugestão para a Rádio Independente. Vamos criar um simpósio para trabalhar o assunto foco, emprego e renda. Vamos ouvir em conjunto, num dia de trabalho, toda essa cadeia produtiva, porque a proteína animal também, que é muito importante para a nossa região, está sujeita a desaparecer da nossa região. Vocês imaginam o impacto de toda essa cadeia de produção sumir? Nós estamos inviabilizando o Estado em função de aumento de impostos, em função de dificuldade de logística, em função de seca. Nós temos que repensar, e o nosso vale precisa se unir mais. Eu moro em Porto Alegre, frequento, agora eu estou com muita frequência, eu percebo que existe muita divisão. O vale tem que pensar em conjunto. Gente, nós temos uma unidade. Então, eu estou lançando alguns desafios, porque a dor ensina a gemer. A minha dor é a dor de todos. A minha dor é a dor que vale para todo mundo. Chega de tanta divisão. É um mau exemplo, é o sinal de desunião que nós temos. O Vale não tem um representante deputado estadual e nem federal. Como um Vale tão importante não tem uma pessoa que represente, que a gente possa comprometer a pessoa? Nós estamos dividindo em vários deputados federais, estaduais, responsabilidade, mas não temos ninguém que fale pelo Vale. Então, desculpem eu avançar um pouco em outras pautas, mas são temas importantes que a gente tem que debater, assim como foi debatido semana retrasada, soluções para o Rio, soluções para a região. Nós temos que continuar pensando na nossa região e se unir mais. Gente, nós temos que se unir mais. As diferenças deixar de lado, regaçar as mangas e trabalhar.
Muito bem. Ângelo, muito obrigado pela tua disponibilidade em atender a Rádio Independente. O Ângelo é membro do Conselho Administrativo da Fontana SA e também é sócio da empresa. Sorte para vocês, muita força aí para toda a Fontana. Muito obrigado e saúde e paz para todos e que todo mundo siga nessa meta aí de se reerguer. Muito bem, tá aí, Aline. Relato emocionado, né, do Ângelo Fontana na parte final, e ele pede um pouco mais de união entre as lideranças agora para tentar principalmente dar uma atenção um pouco maior para as grandes empresas. Ele toca num ponto importante. As grandes empresas até agora não conseguiram nenhum tipo de incentivo.